Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, uma reflexão. Como obedecer a Deus se a carne é fraca? Eu já tinha um vídeo com esse tema, mas gravado há uns 3, 4 anos atrás. Eu fiz outro com mais conteúdo um pouquinho, dei uma reforçada nele. Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne está relacionado com a natureza humana, neste sentido aqui. Paulo disse, porque bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Notamos que essa passagem é para convertidos e não para incrédulos. A pessoa que não serve a Deus não vai vigiar e nem orar para não cair em tentações. Essa passagem não pode ser usada como desculpa para pecar, do tipo, pequei porque a carne é fraca. É muito comum vermos pessoas falarem, pequei porque a carne é fraca. Isso acontece quando a pessoa cai em algum pecado. Essa desculpa cai por terra quando examinamos algumas passagens da Bíblia. Vamos ver algumas. Romanos 5, verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça aqui é favor imerecido. Podemos aplicar este versículo como força para resistir ao pecado, quem vive na graça. Onde o pecado e as oportunidades de pecar aumenta, a graça de Deus, que dá forças para resistir, também aumenta. Pois a Bíblia deixa claro que Deus não deixa ser tentado além da capacidade de suportar. A pessoa cai quando se cede às tentações. Deus não vai deixar a pessoa numa situação para depois cobrar dela algo que não dava para ela. Julgar e condenar a pessoa em algo que ele expôs, sabendo que não teria forças para vencer. Mesmo sendo convertido e andando na presença de Deus, a pessoa fica sujeita às tentações. A pessoa se converte, mas a carne não. A natureza do ser humano é pecaminosa na sua essência. Paulo disse em Romanos 7, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A natureza humana, ela é pecaminosa por natureza, na sua essência. O pecado desenvolve na vida do ser humano de forma natural. Não precisa ensinar a pecar. O pecado vai se desenvolver na vida de qualquer ser humano. E ele vai precisar de Deus para ser liberto. A desculpa de que pequei porque a carne é fraca não será aceita por Deus, pois a Bíblia diz que Deus não deixará ser tentado além do que a pessoa possa suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Se baseando nessa passagem, que é de Romanos 5, 20, podemos entender que onde o pecado prolifera, a graça de Deus sempre será superior, será maior na vida do cristão convertido. A pessoa só conseguirá viver fora do pecado se for transformada. A pessoa só obedece à palavra se tiver o Espírito Santo e se for cheia do Espírito Santo. Senão, não consegue. E mesmo assim será tentada. Gálatas 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja bem, se andar no espírito, não cumpre os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, veja bem, aqui se refere a uma pessoa convertida. A carne dele vai cobiçar contra o espírito, e o espírito vai lutar contra a carne. É uma guerra espiritual interna. A pessoa, ela vai viver nessa guerra para toda a sua vida, mas o Espírito Santo dentro dela dará forças para vencer e resistir.
e estes se opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas essa guerra espiritual é na vida de um convertido. E a pessoa cai quando ela quer, quando ela se cede. Mesmo que ela tenha o Espírito Santo, se ela se ceder, ela cai, porque a natureza é carnal. Veja o caso de Davi, Salomão, Sansão, que caíram em pecados da carne, pecados sexuais, porque se cederam e eram pessoas transformadas pelo Espírito Santo, com muita sabedoria e conhecimento. Mas se cederam, porque a natureza carnal habita nela e ela se cedeu. Davi viu a mulher tomando banho e se cedeu à tentação. Ele não vigiou. Isso indica que o ser humano tem uma inclinação natural para as coisas do mundo, e principalmente a coisas relacionadas a sexo. O ser humano pode ser tentado por dinheiro e várias outras tentações, mas tem coisas que ele não tem acesso. Mas coisas relacionadas a sexo, como pornografia, mulher, homem, isso tem mais acesso. Se for atrás, cai. O Espírito Santo dá forças para resistir, mas a natureza é carnal na sua essência. Salmo 51, verso 5, Davi falou: Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esses dias um homem me escreveu aqui que ele é diácono e caiu em fornicação 2 vezes. Eu disse, caiu porque foi atrás. Se não for atrás, não cai. Todo cristão convertido está sujeito a cometer deslizes devido à sua natureza pecaminosa que herdou de Adão. 1 João 2, verso 1. Não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Deus perdoa. Mas aqui, esse versículo não está abrindo nenhuma exceção para o pecado, mas mostra a possibilidade devido à natureza. Mas fica claro que o pecado traz consequências, como no caso de Davi e no caso de Sansão, por exemplo, de pecados carnais. Deus os perdoou, mas as consequências eles levaram para toda a sua vida e custou caro. Davi levou a consequência para o resto de sua vida e Sansão perdeu a vida, e se Sansão não perdesse, ficaria cego. O pecado que os incrédulos cometem é voluntário, é proposital, é premeditado. E sem se importar se isso ou aquilo desagrada a Deus ou não. O cristão está sujeito a cometer deslizes devido às suas fraquezas. Mas Deus não se deixa escarnecer. Ele sabe as intenções do coração da pessoa. A Bíblia cita homens de Deus do passado que cometeram erros, mas também cita as consequências que eles sofreram. A Bíblia cita a lei da semeadura. Gálatas 6, versos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, e isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia do Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O homem colhe o que ele planta, seja crente ou não. A lei da semeadura se aplica tanto a crentes, cristãos no geral, como também a incrédulos. Se ele plantar, ele vai colher o que plantou. Plantou vício, colhe doença. Plantou adultério, vai colher as consequências do adultério. O cristão professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele é simplesmente um ser humano. Não pode. Ficou claro nos textos que eu citei que o Espírito Santo nos dá forças e graça suficiente para resistirmos e vencermos todas as tentações. O cristão que se cede às tentações passa a estar num estado de pecado e não tem mais a graça de Cristo. Ou se ele tinha, ele simplesmente se cedeu a algo que ele desejava. Ter o Espírito Santo não significa que não será tentado. Ele será tentado e se ele se ceder, ele cai. Então temos que nos cuidarmos com o mal chamado pecado,
Pois se pecarmos, Deus nos perdoará. 1 João 2,1. Mas quais serão as consequências? Poderá levar. A consequência será de acordo com a gravidade do seu pecado. Existem consequências que a pessoa conseguirá se livrar, mas existem consequências que vão mais além. E algumas são irreversíveis. Veja o caso de Davi e Sansão, Noé. Eles erraram e Deus os perdoou. Mas as consequências, cada um deles sofreu e deixaram marcas para sempre. Jesus disse para vigiar e orar. Orar e fugir de tudo que possa levar ao pecado. Vigiar é fugir. Estar atento. Não ir atrás. Não dar brecha. Paulo disse, não dar ocasião à carne. 1 Tessalonicenses 5:22. Abster-se de toda a aparência do mal. Ou seja, fugir, ter tudo aquilo que te possa levar ao pecado. Por exemplo, o que mais acontece? Namoro com incrédulos ou crentes frios não convertidos. Isso leva ao sexo e ao pecado. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva. Clique no sininho para ativar as notificações para ajudar o canal. E até o próximo.